Boa noite, pessoal do EJA, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, com saúde, né, e confiantes nesse momento aí que estamos vivendo. E lembrando que a vacina é a única solução para tudo voltar ao normal. Então, vacina sim, né, gente? Nosso assunto de hoje é a expressão numérica. E nós já vimos esse assunto no primeiro bimestre, então nós vamos aplicar novos conceitos a ele, como a potenciação, que foi um assunto também que nós já vimos. E vamos relembrar aí, o que é uma expressão numérica? É a tradução de uma dada situação em operação numérica, né? Então, você pode fazer uma operação numérica com vários números, com vários tipos de operações e juntar em uma única expressão. Regras. Vamos para as regras que devemos saber para resolver uma expressão. Se uma expressão tiver parênteses, o cálculo dentro dos parênteses deve ser efetuado em primeiro lugar, mantendo a ordem das outras operações. Então, olha o exemplo que a gente tem aí embaixo no slide. 7 mais 9 menos 3. Esse 9 menos 3 está entre parênteses. Então, primeiro, eu tenho que resolver o que está dentro do parênteses. Então, eu copio 7 e vou resolver a operação de dentro dos parênteses. Então, 7 mais 9 menos 3 dá 6. 7 mais 6, 13. Lembrando que adição e subtração devem ser resolvidas na ordem que elas aparecerem. Agora, se tiver multiplicação ou divisão, aí a multiplicação e a divisão têm preferência em relação à adição e subtração. Outro exemplo aí. Numa expressão numérica, primeiro calculamos as potências. Então, se vir uma potência, eu vou dar preferência à resolução dessa potência, né? Sempre na ordem que ela aparecer na expressão. Então, olha essa expressão aí. 3 ao quadrado vezes 4 mais 2. Então, de início, eu não posso resolver esse 4 mais 2, porque eu tenho um vezes aí, eu tenho uma multiplicação e tenho antes uma potência. Então, primeiro eu vou resolver a potência. 3 ao quadrado, 9. Então, fica 9 vezes 4 mais 2. Então, 9 vezes 4 mais 2. Eu tenho primeiro uma multiplicação. Então, vou resolver primeiro a multiplicação. 9 vezes 4. 9 vezes 4, 36. E, por último, a adição, né? No caso, 36 mais 2, o resultado da expressão é 38. Muito fácil, né? É só você ir interpretando aí. Primeiro você analisa, vê se tem potência. Se tem potência, você vai resolver a potência primeiro. Potenciação e radiciação. Eu não incluí radiciação nesse vídeo, porque a gente ainda vai ver o conceito de radiciação, que é o oposto da potenciação. E multiplicação e divisão, soma e subtração. Numa expressão numérica, as divisões e as multiplicações efetuam-se pela ordem que elas aparecerem. Então, aí eu tenho 14 dividido por 2 vezes 4. Então, primeiro, como a divisão vem primeiro, eu vou resolver primeiro a divisão. Agora, se fosse uma subtração e uma divisão, aí eu pulava a subtração e resolvia primeiro a divisão. Porque multiplicação e divisão tem preferência. Começa por elas para depois ir para soma e subtração. Como nesse exemplo aí a gente só tem divisão e multiplicação, a gente resolve na ordem que vai aparecendo. Então, 14 dividido por 2 dá 7. 7 vezes 4, 28. Muito fácil, né? Numa expressão numérica, as divisões e as multiplicações têm prioridade sobre adição e subtração, que eu já venho falando, né? Ó, exemplo, 36 menos 24 dividido por 3. Então, o menos está primeiro, mas eu não vou resolver. Eu vou resolver primeiro a divisão, 24 dividido por 3. Então, é 36 menos 24 dividido por 3, dá 8. 36 menos 8 dá 24. E fim da expressão, muito fácil. Finalmente, calculam-se as adições e subtrações pela ordem que elas aparecem, da esquerda para a direita. Então, sempre começa a resolver a expressão da esquerda, né, no sentido da escrita. Primeiro que está à esquerda, eu vou olhando o que é que vai aí aparecendo. Em algumas expressões numéricas, podem aparecer os seguintes símbolos. Então, pode ter os parênteses, as chaves e os colchetes. Está aí na tabela cada um desses símbolos matemáticos, desses sinais. Esses símbolos indicam a ordem de prioridade em que as operações devem ser resolvidas. Então, qual é a ordem? Se tiver esses 3 símbolos na expressão, eu vou resolver primeiro o que tiver dentro do parênteses. Depois que eu resolver o que tiver dentro do parênteses, eu vou resolver o que está dentro dos colchetes. E, por último, o que estiver dentro de chaves. Nessa ordem, primeiro parênteses, segundo colchetes, terceiro chaves.
E dentro deles eu vou resolver primeiro potenciação e radiciação, depois multiplicação e divisão e por último adição e subtração. Certo? Muito fácil, nós já vimos esse assunto no primeiro bimestre e já vai ter uma atividade aí para vocês resolverem, certo? Então, por hoje é só nesse vídeo, espero que eu tenha sido clara e objetiva, né? E qualquer dúvida é só me perguntar que eu estou à disposição de todos vocês. Tchau!